Neemias capítulo 13 e o verso de número 14 diz o seguinte: lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo o que tem feito com fidelidade pelo templo do meu Deus, e pelo culto ali prestado. Lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo meu Deus e pelo culto ali prestado. Quantos têm motivos para agradecer por esse ano que está se encerrando? Todos nós temos. Todos nós temos razões para dizer obrigado, Senhor. É bem verdade que, se a gente, como a Alessandra disse, geralmente a gente foca nas lutas, nas frustrações, nas decepções. Geralmente a gente lembra das dificuldades, mas eu quero nesta noite convidar você a lembrar daquilo que Deus fez por você, dos feitos do Senhor pela sua vida. Que alegria ver irmão Joel, que bom irmão Joel ver o Senhor aqui. Irmão Joel estava viajando e eu confesso que eu subi aqui e não reconheci irmão Joel, agora que eu olhei direitinho. Que bom que o senhor está aí. É bem verdade que às vezes a gente passa por momentos e a gente pensa, será que eu vou chegar do outro lado? Eu quero pensar com você nesta noite sobre preservando o que se conquistou. Preservando o que se conquistou. Acredito que vocês conhecem a história, né? E hoje à tarde eu estava meditando e lembrava dessa história, que no ano de 1970 o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo. Alguns anos depois, um abençoado entra e rouba a taça. Leva a taça consigo, né? A taça do tricampeonato. Ele leva consigo. Veja, o tricampeonato mundial foi conquistado, mas a taça não foi mantida. A taça se perdeu. E lembra essa história de Neemias, né, exatamente o capítulo 13, é muito interessante porque em função da ausência de Neemias em Jerusalém, no capítulo 13, o versículo de número 6, fala sobre isso, as várias conquistas obtidas sob a liderança de Neemias estava grandemente ameaçada. Neemias, ele precisa então voltar a Jerusalém para corrigir os rumos que a cidade de Jerusalém estava tomando, né? E o que ele havia conquistado fosse preservado. E a minha pergunta nesta noite, para nossa reflexão, é: o que você já conquistou na sua vida nesse ano de 2021? O que você conquistou nesse ano de 2021? E eu não falo aqui de bens, não somente de bens materiais, mas na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua vida diária com Deus. O que você conquistou? O que nós conquistamos? Será que o que nós conquistamos tem sido mantido? Será que o que nós conquistamos tem sido usado por nós? Veja, precisamos entender que após alcançarmos os nossos alvos, o nosso maior desafio
é preservar o que foi conquistado. Após alcançarmos os nossos alvos, o nosso maior desafio é preservar o que nós conquistamos. E o texto em que nós lemos, aliás, o capítulo 13 de Neemias, nos mostra algumas lições. E eu quero trazer essas lições para o ano vindouro, para o ano de 2022. Eu creio que eu e você, nós podemos erguer a nossa mão e a nossa voz e declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que eu e você, nós podemos abrir nosso coração e a nossa voz e olharmos atrás e vermos os feitos e as maravilhas de Deus em nossas vidas. O desafio é o que nós vamos fazer com isso daqui para frente. É sobre isso que eu quero pensar com você. Em primeiro lugar, nós não podemos fazer concessões em relação ao mal. Diga para quem está ao seu lado: você não pode fazer concessão com o mal. Do capítulo 13, no versículos 4 a 9, depois você lê, tem um profeta, aliás, tem um homem, que é o líder deles ali, Eliasabe. Ele age de forma muito errada. Veja, além de permitir que a sua família se aparentasse com Tobias, que era um adversário, um inimigo de Neemias, ele traz esse homem para morar dentro do templo de Deus. Veja só que coisa. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Só que por vezes, nós temos permitido os inimigos da nossa alma fazerem moradas no nosso coração. Nós temos feito concessões e aí nós temos perdido, porque muitas vezes a nossa vida não condiz com aquilo que Deus tem para nós vivermos. Não estamos andando em acordo com a vontade de Deus. Que concessões seriam essas? Quantas vezes nós permitimos que a falta de perdão domine o nosso ser? Quantas vezes permitimos que a ira penetre em nossa alma e domina a nossa vida, reina em nossos corações? Veja, a atitude de Neemias é muito interessante. No capítulo 13, versículo 7 a 9, a Bíblia diz que ele entra ali de forma bem intensa. E ele retira tudo, ele fica bravo com a concessão que Eliasabe tinha feito, e ele entra arrancando tudo que não agradava, que não fazia parte da casa do Senhor. Ele entra tirando para que a presença de Deus pudesse voltar para aquele lugar. Sabe, às vezes nós temos que tomar atitudes radicais em nossa vida para que a glória de Deus volte sobre nós, venha sobre as nossas vidas. Nós não podemos tolerar o mal, nem negociar, nem fazer alianças com o inimigo. Amém? Eu não quero trazer um peso sobre você, mas uma palavra de refrigério. No final nós vamos dar glórias juntos, vai dar certo. Com o inimigo não se negocia. Eu me lembro de Moisés, Êxodo capítulo 10, quando ele está diante de Faraó, e Faraó fala: olha, vai com o seu povo adorar o seu Deus no deserto como você quer, mas deixa aqui os seus gados, deixa aqui as suas ovelhas, não leve. Moisés firmemente fala: não tem negociação, nós vamos todos adorar. Nós não podemos negociar com o nosso inimigo.
A minha pergunta nesta noite é: será que temos feito negociações? Será que temos feito concessões com o inimigo das nossas almas? Se quisermos ter um 2022 diferente, se eu quiser usar aquilo que Deus me deu neste ano de 2021, eu preciso tomar uma posição perante Deus. Nem sempre é fácil. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: há uma porta muito grande diante de nós, mas há muitos adversários. Sabe, entenda, eu quero que você precisa entender isso. Não fazer concessão é o caminho da sua vitória. Não negociar com o inimigo é o caminho do seu milagre. É o caminho da sua conquista. Mas vai ter adversários. E o que fazer com os adversários? Vencê-los pela autoridade do nome de Jesus. Sobre a sua vida há um poder, sobre a sua vida há uma autoridade. Aleluia, Deus já te deu autoridade para pisar inimigos, aleluia. A palavra diz que Ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Mas eu preciso tomar posse disso, eu preciso viver essa realidade. A segunda lição que nós podemos ter nesse texto, para termos um 2022 vitorioso: não menospreze as coisas espirituais. Diga para quem está ao seu lado: não menospreze as coisas espirituais. Como consequência de Tobias ter ocupado um espaço no templo, onde se depositava os dízimos do povo, o povo parou de contribuir. E como consequência disso, o sacerdote e os levitas que cuidavam do templo precisaram ir trabalhar. E como consequência desse deixar o templo, o culto a Deus foi perdido. Sabe, Neemias, ele entra ali com uma autoridade tão grande. E ele chama as pessoas, ele chama os líderes. E ele fala: por que vocês deixaram a casa do Senhor de qualquer jeito? Por que vocês menosprezaram as coisas espirituais? Como eu disse, a nossa vida é a casa de Deus, nós somos a habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por homens. Naquele tempo sim, mas hoje Deus habita em nós. A minha pergunta nesta noite é: como tem sido prejudicado o nosso culto a Deus, por estarmos menosprezando as coisas espirituais? De que forma o seu culto, de que forma o meu culto tem sido prejudicado? Sabe, recentemente eu conversava com alguém e essa pessoa falava para mim: poxa, eu orava e Deus fazia. Deus quer usar hoje. Deus quer fazer hoje. Como Ele fez lá atrás, Ele quer fazer hoje. Como Ele usou lá atrás, Ele quer usar hoje. Mas às vezes a gente tem menosprezado as coisas espirituais, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Temos valorizado muito mais as coisas seculares do que a presença de Deus.
Sabe, e Jesus vem dizendo, olha, buscai em primeiro, prioridade, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu entendo com isso? Todas as vezes que eu priorizo Deus em minha vida, Deus cuida da minha casa, Deus cuida dos meus negócios, Deus cuida da minha empresa, Deus cuida da minha vida. Todas as vezes que eu priorizo Deus, Ele tem o controle das outras coisas. Mas quantas vezes temos menosprezado? Neemias entra no templo. Se puder colocar, Alvo, por gentileza, capítulo 13, versículos 10 e o versículo 11, por gentileza. Eu quero que você leia comigo, Neemias capítulo 10. Desculpa, Neemias capítulo 13, versículos 10 e 11. Você pode ler aqui comigo? Vamos lá? Também soube, vamos juntos, que as porções dos levitas, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Versículo 11. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Preste atenção. Precisamos colocar em ordem o nosso culto a Deus. Se quisermos ter um ano de 2022 diferente, precisamos colocar em ordem o nosso culto a Deus. Foi isso que Neemias fez. Havia uma bagunça. E ele traz todo mundo de volta. E ele coloca ordem. Sabe, o seu ano de 2022 será diferente. Você colocando culto em ordem na sua vida. Colocando as coisas de Deus em ordem. Para o povo daquela época, desamparar a casa de Deus era como menosprezar as coisas espirituais. O quanto temos investido em oração, o quanto temos investido em leitura bíblica, o quanto temos investido na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus. Será que temos nos ocupado tanto com outras coisas a ponto de negligenciarmos e não dar o devido valor às coisas espirituais? Eu quero te convidar nesta noite para uma reflexão de gratidão, mas de uma tomada de posição. Daqui para frente será diferente. A minha vida revelará a glória de Deus. Não negligenciarei, não menosprezarei as coisas espirituais. Como tem estado a sua vida? E uma terceira lição que nós precisamos ter, e que é um desafio para o nosso tempo: não relativize a palavra de Deus. Nós temos vivido uma geração onde tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Se você fala de verdade absoluta, já levanta um para te contestar. Mas eu e você, nós precisamos crer que a palavra de Deus é verdade. Aliás, é a única verdade. E ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, do capítulo 13, versículos 15 em diante, você vai ver Neemias tomando uma posição pelo zelo com a palavra de Deus.
Neemias demonstrou grande zelo, grande prazer na palavra de Deus. Ele não negociava os princípios da sua palavra. Ele era firme nas suas convicções. A palavra de Deus é algo absoluto e não relativo. E aí vem o grande desafio para mim e para você. Devemos obedecer a palavra de Deus sem questionar. Eu posso ouvir um amém? Vai, me ajuda, por favor. Devemos obedecer a palavra de Deus sem questionar, sem negociar, sem relativizar. O grande desafio é porque nós queremos questionar. Nós queremos entender por que a palavra de Deus está direcionando desta forma. Por que Deus falou assim. E a gente começa um monte de questionamentos. Como diz lá no Goiás, sem pé e nem cabeça. Querendo chegar a algum lugar. Entenda uma coisa. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E é a ela que nós obedecemos. Eu quero que você leia comigo, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 15 até o 22, por gentileza, Alvin. Vamos lá, todos juntos. Naqueles dias, vamos juntos? Vi que em Judá havia homens que no sábado protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Versículo 16. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. 17. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia do sábado? Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. E o 19, quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Versículo 20, então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Preste atenção. Diz que é o brasileiro que tem um jeitinho, né? Mas o jeitinho já nasceu lá. Neemias deu ordem, a gente vai ficar só no portão. Continua, versículo 21, por gentileza. Vamos lá. E eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isto outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. E o 22. Também mandei aos levitas que purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. Neemias tomou uma posição. O negócio estava meio bagunçado, estava meio confuso, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Neemias tomou uma postura.
de trazer a verdade de Deus para aquele lugar. Entenda uma coisa: o nosso ano de 2022, ele será diferente se nós trouxermos a verdade da palavra de Deus para os nossos corações. Se vivermos a palavra de Deus todos os dias, se não relativizarmos a vontade e a verdade de Deus. Eu quero te encorajar nesta noite a viver uma vida diferente. A investir na sua vida com Deus. A investir na sua comunhão com Deus. Sabe, os desafios são grandes. Não esperemos um 2022 mais fácil. Não. E como eu sempre digo, não sou profeta do caos. Mas não esperemos um 2022 mais fácil do que foi 2021. É o que a palavra de Deus diz: os dias são maus. Os dias são maus. Mas a nossa esperança vive, Ele reina, Ele é Senhor, e Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que nós devemos trazer sobre nós a verdade da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos não menosprezar as coisas espirituais. E é por isso que nós não podemos fazer concessões com o mal, mas vivermos segundo a vontade de Deus. Você quer orar comigo nesta noite? Quantos têm um desafio para 2022? Todos nós temos. Mas quantos estão com a sua esperança sendo renovada dia após dia? A nossa esperança é o Senhor Jesus. Você pode se colocar em pé nesta hora? Você conhece a história de Neemias. Ele volta para Jerusalém. E as conquistas que ele tinha tido, Ele cuida de cada uma delas. Ele não perde. Sabe, isso é profético para mim e para você nesta noite. Aquilo que Deus entregou em nossas mãos será para a glória dEle. Você viverá a cada dia milagres de Deus. Não vai se perder. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Não vai se perder. Fala para ele, não tenha medo. Deus está no controle. Precisamos preservar, precisamos cuidar. Neemias tomou a postura de cuidado. Quantos querem tomar uma postura nesta noite de cuidado? Sua vida espiritual, sua vida com Deus, sua casa, sua família, o seu trabalho, os seus negócios. Cuide. Talvez não está onde você desejaria estar, mas está caminhando. Talvez você ainda não alcançou o nível que gostaria de ter alcançado, mas Deus te colocou neste lugar para você fazer a diferença, para que a glória de Deus se manifeste e se revele a partir e através de você neste lugar. Ore ao Senhor. Enquanto eles vão estar ministrando esta canção, se você quiser junto comigo orar e
falar: Deus, eu preciso cuidar, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma postura. Saia do seu lugar e venha até a frente. Eu quero orar junto com você, eu quero junto com você clamar ao Senhor.